Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades da semana 6 do PET 4 do segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 2, que está na página 55, e que tratou do cálculo do volume de um cilindro, do volume de um cone e também da esfera. Bora lá? Gente, essa foi uma questão da prova do Enem do ano de 2014, e ela diz assim: para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera e a parte de baixo um cone com altura 4 cm, conforme figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é qual dessas alternativas? E ele deu esses dados aqui. Ele informou que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4π vezes R ao cubo sobre 3, que o volume de um cilindro de altura H e a área da base S é V igual a S vezes H, que o volume do cone de altura H e a área da base S é V igual a S vezes H sobre 3, e também diz que, por simplicidade, aproxime o valor de π para 3. Então vamos lá, vamos analisar aqui as informações. Esse artesão ele precisa fazer esse peão. Ele vai utilizar aqui um pedaço de madeira em formato de cilindro reto, que é esse que está aqui na figura 2. Onde as medidas do diâmetro aqui é 6 e a altura aqui é 7. Aí aqui na figura 2 ele já deu para a gente aqui o peão. E ele informou que nesse peão a parte de cima aqui representa uma semi-esfera. Se isso aqui é uma semi-esfera, o que é uma semi-esfera? É a metade de uma esfera. Enquanto que a parte de baixo aqui é o cone. E esse cone aqui tem altura 4 centímetros. Ele informou ainda no texto da questão que o vértice do cone, que é esse bico aqui, deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Então, na base do cilindro aqui, ou essa base aqui que é a mesma coisa, nós temos aqui um círculo. Então, o centro desse círculo aqui vai coincidir aqui com o vértice desse nosso cone. Então, o cone vai sair a partir daqui. Então, repare, nesse cone aqui, veja que a base desse cone ela é a mesma base do cilindro. Então, aqui nós vamos ter também um centro. E a distância do vértice do cone até esse centro aqui vai ser exatamente essa altura, que é 4 centímetros. Aqui nós temos o raio do cone. Perceba que esse raio do cone é o mesmo raio do cilindro. E qual vai ser o raio do cilindro? Se o diâmetro é 6, o raio é a metade do diâmetro, portanto esse raio vale 3. Ele disse ainda que esse artesão deseja fazer esse peão com a maior altura que esse pedaço de madeira aqui, que nesse caso é esse cilindro, pode proporcionar, de maneira a diminuir, a minimizar a quantidade de madeira que ele vai descartar. Então, pessoal, essa parte de cima aqui, que é essa semisfera, ela deve ir no máximo até chegar aqui, tocando aqui a base de cima, a base superior desse nosso cilindro. Portanto, daqui até aqui, qual vai ser essa altura aqui? Repare, se tudo isso aqui vale 7 e aqui é 4, que é a base, que é a altura de nosso cone, então esse pedaço aqui, 4 aqui, para dar 7 só falta 3 centímetros. Então repare, esses 3 centímetros aqui, já que essa parte de cima é uma semi-esfera, isso aqui vai ser o raio de nossa esfera. Notem que o raio da esfera é o mesmo raio do cone e também do cilindro. Como a gente quer saber qual foi a quantidade de madeira descartada aqui, nós precisamos do volume de madeira descartada. Veja que o volume da madeira descartada aqui, pessoal, é essa parte que está em volta de nosso peão. Então, basta calcular aqui o volume do cilindro, retirar o volume aqui do cone e ainda o volume dessa semisfera, que é a metade do volume da esfera. Então, nós precisamos calcular o volume do cilindro, o volume do cone e metade do volume da esfera. Vamos começar calculando o volume do cilindro. Ele informou aqui nos dados que o volume do cilindro é o quê? V é igual à área da base vezes a altura. A área da base do cilindro aqui é um círculo, portanto vai ser πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Ele pediu para a gente usar o valor de π igual a 3, então aqui no lugar de π a gente coloca 3. Informou aqui ainda que a gente pode perceber que o raio aqui é 3, então eu já sei que esse raio é 3. E qual que é a altura desse nosso cilindro? A altura do cilindro é isso tudo aqui que ele informou que é 7.
Então aqui agora é só fazer as contas. Então aqui ó, o valor de π é 3 e 3 ao quadrado aqui é 9. Isso aqui ainda vezes 7. Fazendo as contas aqui, ó, 3 vezes 9 vezes 7, isso aqui vai dar 189. A unidade que a gente está trabalhando aqui é centímetros, portanto aqui vai ficar centímetros cúbicos. Agora a gente vai calcular o volume do cone. Ele também informou que o volume do cone de altura h e área da base S é V igual a área da base vezes a altura sobre 3. Então vou colocar aqui, ó, traço de fração. A área da base de nosso cone também é um círculo aqui, então vai ficar πr2 vezes a altura do cone, tudo isso sobre 3. O valor de π a gente já sabe que tem que adotar 3. O raio do cone também é 3, então aqui é vezes 3. E qual que é a altura do cone? A altura do cone é esse pedaço aqui, ó, que segundo ele aqui vale 4. Pronto, então aqui agora fazendo as continhas vai ficar traço de fração, tudo isso sobre 3, aqui vai ficar 3, e esse 3 aqui está ao quadrado, né, que é o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado é 9, isso ainda vezes 4. Simplificando 3 com 3, 9 vezes 4, 36. A unidade que nós estamos trabalhando é centímetros, então isso aqui vai ficar centímetros cúbicos. E agora a gente calcula metade do volume da esfera. Bom, então isso aqui vai ficar metade do volume da esfera. E o volume da esfera ele informou para a gente que é essa fórmula aqui, ó, 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3. Bom, repare bem, o valor de π nós temos que é 3. O raio da esfera a gente já sabe também que é 3. Posso simplificar 4 com 2, aqui vai sobrar 2. Portanto, aqui vai ficar esse 2 aqui, vezes 3. E agora aqui eu tenho 3 ao cubo, que é 27. Tudo isso sobre 3. Posso simplificar 3 com 3, fica 2 vezes 27, que é 54. A unidade que a gente está trabalhando é centímetros, então centímetros cúbicos. Assim, para calcular o volume de madeira descartada, aqui vai ser o volume do cilindro, que foi 189, menos o volume do cone, que foi 36, menos a metade do volume da esfera que a gente encontrou aqui, que foi 54. Fazendo essas contas, 189 menos 36 menos 54, isso aqui vai dar 99 centímetros cúbicos. Portanto, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é 99, que a gente vai encontrar aqui na letra E. Show de bola, belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!